Muito boa tarde a todos. Cumprimento muito especial ao nosso Presidente da Mesa do Congresso, ao Paulo Bito, pela forma como durante 2 anos desempenhou as suas funções na qualidade de Presidente da Mesa, com transparência, lealdade e o enorme reconhecimento por parte de toda a estrutura. E, portanto, naturalmente em ti, Paulo, cumprimentar todos os membros da mesa e pedir um forte aplauso a todos aqueles que, por muito que gritem, não passam, não vencem e não fazem da nossa estrutura aquilo que gostavam que fosse e não aquilo que é. JSD. Caros colegas de CPR, meu querido amigo secretário-geral João Pedro Louro, excelentíssimos senhores presidentes do Conselho de Jurisdição e da SEI, caras e caros congressistas, nós hoje estamos aqui reunidos num tempo difícil, duro e em que a social-democracia precisa de respostas. A reflexão que hoje aqui vos trago é muito mais do que a nossa estrutura, que certos comportamentos, que certos devaneios e que certas ambições frustradas. Aquilo que aqui vos trago é um pensamento humilde sobre uma nova social-democracia para Portugal. E esta deve começar por cada um de nós, sem medos, sem receios, sem amarras. Porque, independentemente de estarmos mais ou menos chateados com o nosso líder de núcleo, de conselhia, distrital, regional ou de nacional, todos nós somos da JSD, todos nós somos ou não coniventes com a JSD e somos todos ou não membros desta casa nos bons e nos maus momentos. Somos nós quem para a nossa comunidade representamos o PSD. Seja para o amigo distraído, seja para a nova namorada ou para o novo namorado, seja para aqueles que só lá vão de 4 em 4 anos, o fundamental é que todos tenhamos a consciência de que, mais do que a reivindicação do costume, a boca do tacho ou simplesmente o desdém daqueles que querem fazer da sua vida uma missão para os outros, têm na política uma resposta. Nós temos todos os esforços para mudar as circunstâncias. A vida partidária custa-nos muito, dá-nos muitas chatices, muitas dores de cabeça, mas também nos dá muitos convívios, muitas ressacas, e quantas ressacas que eu hoje vi aqui de manhã. Mas mais importante que isto, é que todo este esforço é um combate com astúcia, com inteligência, com determinação e um sentido de oportunidade. E quem erradamente, lá fora ou cá dentro, personaliza, se vitimiza ou ataca, tem um bom caminho, é o caminho de quem não faz falta. Vindo eu de um território onde parece fácil ganhar, muitos poderiam esperar que com alguma arrogância se debitasse sobre o que está certo e o que está errado nos últimos anos. Mas essa não foi, nem nunca é, a nossa postura no PSD Madeira. Se calhar essa é a primeira grande diferença e a mensagem que vos tenho aqui para deixar. A estrutura social-democrata só voltará a ganhar quando, a nível nacional, se recuperar um discurso de humildade. Quando se perceber que não é hoje um partido maioritário nas principais áreas urbanas, mas também não é em muitos espaços do interior. Que para inverter este ciclo, a social-democracia deve preocupar-se e focar-se nos problemas, mas mais do que isso, é preciso ter soluções. Mas só tem soluções quem tem a humildade de ouvir quem tem problemas e quem tem, igualmente, a humildade de pensar e de não saber tudo. Pela nossa matriz identitária, não nos podemos sentar de cátedra em Lisboa a decidir o futuro do país. Mas também não podemos ficar fechados, cada um nas nossas regiões ou distritos, à espera que alguém apareça, qual Dom Sebastião, para resolver os problemas. A nossa realidade vai muito além do Parlamento, é verdade, da sede nacional ou da trupe que gravita em Lisboa em determinados círculos pseudo-importantes. Mas este é um argumento que se aplica também num sentido contrário. Portugal é cada um dos seus distritos e é muito mais do que as suas capitais de distrito.
As assimetrias deste caminho só se esbatem com 3 coisas: com mobilização, com trabalho, com empenho, com capacidade de fazer o caminho até meio para que se reduzam as distâncias, porque não há consensos se cada um dos polos discordantes não tiver a decência de construir a sua parte da ponte. Exatamente por isso, estou cansado da nossa social-democracia e relembro tanto no PSD como na JSD que muitos só lembrem a sua condição de militante no último dia do pagamento das cotas, no último dia da feitura das listas para a Conselhia, para a Distrital ou para a Nacional, ou que só reivindiquem e só se chateiem quando não têm o lugar pretendido. As mudanças só se concretizam se houver militância ativa numa estrutura, por uma causa ou por um sonho. E a minha pergunta é muito simples. O que é que desde 1995 temos oferecido como sonho para mobilizar para cada uma das causas dos portugueses? E esta pergunta leva-me a uma segunda mensagem que vos quero aqui deixar. O que é que as pessoas esperam de nós? O que é que nós temos para dar às pessoas como projeto alternativo de vida? Todos sabemos que o PS empobrece o país. Todos sabemos que os jovens saem mais tarde de casa e em piores condições. Todos sabemos que todos temos menos poder de compra. Todos sabemos que somos mais qualificados que os nossos pais e que os nossos avós, mas também todos sabemos que objetivamente vivemos pior. Apesar de tudo isto, vemos um PS que ganha eleições, mas que nos leva à bancarrota, mas que governa como se os culpados do empobrecimento fôssemos nós. Mas, paradoxalmente, somos também nós que percebemos porque é que perdemos eleições, mas poucos ou nenhuns sabem como é que se muda essa condição. Caras e caros companheiros, a conclusão a que chegamos é que mais importante do que discutirmos sobre aquilo que somos ou queremos ser, temos que saber, ao contrário do que aquele indivíduo que chega à meia-idade e tem uma crise e compra o descapotável vermelho, temos que saber não o que é que os outros esperam de nós, mas aquilo que somos. E aquilo que somos é também aquilo que sempre fizemos. As mudanças, as transformações, a melhoria das condições de vida dos portugueses e das portuguesas. Se todos temos sido sucessivamente relegados para a condição de oposição, cabe-nos apresentar uma mensagem clara do que queremos de diferente para o nosso país. Pouco importa discutir a fiscalidade dos jovens ou os cenários macroeconómicos do Conselho de Finanças Públicas se não temos uma alternativa para todos aqueles que trabalham 9, 10, 12 horas por dia e chegam a casa e não têm dinheiro para pagar as contas até ao fim do mês. Não vale a pena escamotear esta realidade. Há 20% de população que vive nestas condições e temos que ser nós, com astúcia, com coragem e com verdadeiro espírito livre a discutir isso e não probleminhas internos. A reforma do nosso ideário só se faz com o salto de uma geração no nosso partido. Só poderemos ousar a liderar Portugal novamente quando reformarmos os temas, os protagonistas e as causas. E digo as causas, porque pouco nos importa dizer que não há temas ou que há temas que são só de esquerda e que nós também temos ideias. Pelo contrário, aprendi com o ex-presidente deste partido que o mais importante na política não é aquilo que muitas vezes fazemos ou não, mas sim aquilo que muitas vezes as pessoas nos julgam capazes de fazer. Por muito sérios que sejamos, por muito que as nossas palavras não condigam com as convicções que os eleitores têm de nós, estes tenderão a seguir sempre a imagem que lhes vendemos. Por isso é que mais importante do que falarmos, como é também importante, mas mais do que isto, de ambiente, cultura ou saúde não são de esquerda, temos que criar os nossos próprios temas como motor para a reforma que Portugal precisa e que as novas gerações anseiam. E para o efeito, dou-vos 3 exemplos. 3 exemplos como, por exemplo, que política é que adotaremos para as criptomoedas? Vamos ou não, na Europa, avançar com uma criptomoeda comum? Ou deixaremos isso aos bancos centrais de cada país? Faremos ou não uma mudança naquilo que é a investigação e a tecnologia como forma de desenvolvimento e modernização, por exemplo,
da nossa economia, com mudanças profundas na nossa educação e na educação das nossas crianças. Crianças essas que viverão num mundo em que 2/3 dos empregos ainda não existem. Mas o que é que vamos fazer a essas gerações que não estamos a preparar? O PS demora 2 anos a entregar computadores em todo o país para um ensino telemático que já não é necessário. E nós, o que é que apresentamos como mudança e como alternativa? Focando-nos naquela que é a realidade de muitas regiões do nosso país. Como é que potenciaremos a responsabilidade social das famílias e das empresas para responder ao inverno demográfico do nosso Estado Social se não temos nem conhecemos nenhuma ideia? Como é que se combaterá a solidão ou os casos das altas problemáticas e dos cuidados continuados que conhecemos e que as famílias não podem apoiar nos seus mais idosos? Ou como é que vamos liderar cada um de nós estes temas na sua comunidade? Não tenham dúvidas, só as causas mobilizadoras conseguirão recuperar a mística, a irreverência e a liberdade de pensamento que sempre nos caracterizaram. Nos próximos anos, é fundamental que todos tenhamos uma consciência de que a social-democracia se afirma que tem que ser disruptiva, liderante e sem medo das parangonas ou do politicamente correto. Este é um tempo de reflexão, sim, mas é também um tempo da execução dos grandes sonhos. Sonhos esses de que pouco nos valerão se não tivermos a capacidade de criar uma esperança num Portugal de oportunidades. Toda esta diferença do sucesso da social-democracia na Madeira, quando comparada com o continente. Termos a capacidade de estabelecermos relações e de criarmos mudança na vida das pessoas. Termos a capacidade de baixar os impostos às empresas e às famílias de menor rendimento, ao acreditarmos que estamos a formar cidadãos para que livremente escolham as suas opções económicas, sociais e familiares. Concretizamos a social-democracia na Madeira quando levamos o ensino obrigatório, a totalidade do ensino obrigatório, a 3.000 pessoas de concelhos com orografias difíceis e distantes, em que o sítio mais remoto, cada criança tem uma oportunidade de concorrer com qualquer outra criança de uma zona urbana em que diz respeito em termos de igualdade e oportunidades. Porque na Madeira incentivamos o movimento associativo e envolvemos-nos nas pequenas comunidades. E é na certeza de que concretizamos a social-democracia em pilares como o livre desenvolvimento da pessoa humana e da autodeterminação, num mundo cada vez mais extenso e em que a cultura e as tradições podem ser os laços agregadores das diferenças ancestrais entre povos. E eu acredito que à nossa escala, que a cada escala de cada um de nós, possamos fazer as mudanças essenciais no nosso país, com os nossos autarcas, com os nossos dirigentes, com os nossos jovens e com as forças vivas de cada concelho. E nesta última mensagem que vos quero deixar uma palavra de esperança, que por muito que a tempestade pareça exigente, que por muito que a travessia no deserto pareça longa, está em cada um de nós o sonho de mudar Portugal, com humildade, com sentido prático, sobre sermos aqueles que fazemos, com causas e com temas liderantes, com mística, com paixão, com vontade, com liderança. Da minha parte, a social-democracia pode contar com este humilde servo, sem amarras ou taticismos próprios de quem está a pensar na próxima eleição e não na próxima geração. Não vale a pena pensar no futuro se não formos capazes de responder ao presente. E o presente pede-nos tenacidade e coragem de nos expurgarmos de tudo aquilo que é nefasto. E isso só pode e só deve cá estar quem quer estar por bem. Quem quer estar e quem quer ficar, que comungue determinados valores. E em política, para mim, não vale tudo. Aliás, só sei estar na política por convicção, não por lugares ou por fantochadas. E a minha convicção é clara: um novo país para uma nova geração. E é tudo isto, e tudo isto pode começar por nós. E não contem comigo para nada menos do que isso. Viva Portugal, viva a JSD, viva a liberdade! JSD, JSD, JSD!